Bem, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, na pessoa da Lilian, pela oportunidade, né, de estarmos aqui, também a Rosana que nos fez o convite. Para nós é uma alegria conhecer um pouco mais acerca desse trabalho, que certamente vem cumprindo a função justamente da reflexão de hoje, né? Que é esse dar de si mesmo, ofertar algo de nós em prol daqueles que sofrem, em prol daqueles que de alguma maneira estão necessitados, encontrar as muitas possibilidades de nos sintonizarmos com essa que é a própria essência da vida, que é a essência da doação, a refletir a própria natureza do Criador. Então, assim, eu gostaria de enviar aqui um abraço fraterno a todos que nos acompanham, de todas as partes, nesta manhã, e rogar a Jesus, o Mestre e amigo sempre presente, que Ele possa abençoar, inspirar a todos nós, nesta manhã de reflexões, que nós possamos realmente sentir as palavras de vida eterna alcançarem o nosso coração, trazendo-nos alento, trazendo-nos esperança, trazendo-nos fé e, acima de tudo, realmente vinculando o nosso coração ao coração de Jesus. Porque quando assim o fazemos, como o Mestre mesmo definiu, somos como que aqueles ramos conectados à videira da vida. Por nós passa a fluir, então, a seiva que mantém, que entretece a própria vida, permitindo-nos, então, florescer e frutificar. É isso que nós estamos buscando sempre, né? À luz do Evangelho, à luz da Boa Nova. Sermos essas varas verdes conectadas à videira da vida, que é Jesus, permitindo que a seiva divina do amor por nós possa fluir, alentando assim a vida, gerando flores, gerando frutos, e com isso cor, sabor, perfume para a nossa vida e para as vidas ao nosso redor. Então, que Ele abençoe a todos nós, que saiamos dessa manhã de reflexão mais estimulados mesmo a cumprirmos esse nosso papel enquanto criaturas no seio da criação, que é sermos partes integrantes dessa grande sinfonia, aprendendo a harmonizar o nosso coração e a nossa vida com a lei divina. E como foi mencionado, o tema que nos foi proposto parte de uma mensagem muito interessante do nosso querido Neio Lúcio, né? Arthur Joviano, na última encarnação, foi pai de Rômulo Joviano, que era lá o chefe do nosso querido Chico Xavier, na Fazenda Modelo. Ele que trouxe, justamente por meio do Chico, um livro muito bacana chamado Alvorada Cristã. E ele traz ali várias mensagens, né, refletindo sobre a lição ou as lições do Evangelho, sobre as lições de Jesus. E uma delas, no capítulo 30 dessa obra, intitula-se Dá de Ti Mesmo. E esse é o móvel da nossa reflexão, então, nesta manhã. Vamos buscar a luz do Evangelho, a luz também da doutrina espírita, aqui, que nos enriquece as perspectivas de visão e de entendimento, entender o nosso papel, digamos assim, no universo mesmo. Entender a nossa relação com Deus, a nossa experiência de espiritualidade, buscando justamente encontrar essa que é a própria essência, como já dissemos, da vida, que é a doação. A refletir a própria natureza daquele que é o doador por excelência. Porque quando entendemos que Deus, sendo a fonte soberana, a fonte inigualável da vida, do bem, do amor, da luz do universo inteiro, quando entendemos que então a própria essência divina é essa essência da doação, naturalmente vamos entendendo também que parte, ou melhor dizendo, que a finalidade da nossa evolução é, em verdade, aproximarmos cada vez mais dessa natureza. Quanto mais galgamos os degraus, digamos assim, da evolução, em busca, naturalmente, também da felicidade, da paz, que daí vão decorrendo, mais vamos compreendendo que essa ascensão
precisa significar em nós cada vez mais disposição em doarmos, em permitirmos que esse fluxo divino da vida, que parte do Criador, possa nos encontrar como instrumentos habilitados a permitir que esse fluxo siga o seu caminho. Encontrar em nós como que com portas abertas, né? Portas abertas para que a força do amor possa passar, possa seguir o seu caminho em direção aos outros corações necessitados. Como dizia um sábio, né, do Oriente, atribui-se essa frase a Rumi, né? O nosso papel ou o nosso objetivo não é buscar o amor, mas antes descobrir as barreiras que ainda existem em nós, impedindo o fluxo do amor. Porque, na verdade, é o amor que nos busca, pedindo que o nosso coração seja uma porta aberta, por meio da qual ele possa passar. Porque esse é um aspecto interessante, inclusive, que nós vemos no próprio Evangelho. Várias vezes me chama a atenção, quando estamos estudando o Evangelho, uma construção que é frequente no Evangelho, nas passagens do Evangelho. Diz o texto assim: e movido de íntima compaixão, por exemplo, na passagem do bom samaritano, né, na parábola do bom samaritano, ou em vários momentos, quando Jesus está diante de um aflito, por exemplo, quando ele está diante da viúva de Naim, ou quando ele está diante da multidão, e ele sente-se tocado, né, de íntima compaixão, o texto diz: e ele, então, movido de íntima compaixão, ou tocou-se de íntima compaixão. E é interessante que o evangelista os evangelistas constroem a narrativa de modo a colocar realmente o verbo na passiva, como se existisse ali um sujeito oculto a tocar o coração das pessoas e dos seres de íntima compaixão. Existe ali um sujeito oculto que tocou o coração do bom samaritano. Existe ali um sujeito oculto que sempre tocava o coração do Cristo nesses momentos em que ele interagia, né, com a dor e com o sofrimento humano. E quem é esse sujeito oculto? Esse grande anônimo na criação, que é o grande doador também. É Deus, nosso Pai. É o amor a refletir a sua própria natureza, que na verdade nos busca. Não somos nós quem estamos a buscar o amor, é o amor que está a nos buscar, esperando o nosso despertar, para que ele possa encontrar em nós instrumentos dispostos, vasos preparados e purificados, como diria o apóstolo Paulo, que possam então transportar esse amor divino com cada vez, digamos assim, mais pureza, né? Contaminando cada vez menos, na medida em que vamos depurando o nosso ser, tornando-nos esses recipientes, esses vasos mais habilitados a transportar o amor. Então é isso que nós vamos depreendendo dessa visão panorâmica, digamos assim, que o Espiritismo vai nos dando da criação e do processo de evolução. Todos nós, enquanto espíritos, direcionamos-nos a Deus, aquele que é o alfa e o ômega da criação, né? O princípio, o fim, alfa e ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Por isso o evangelista trabalha com essa ideia de que ele é o alfa e o ômega. Então ele é o princípio e ele é o fim. Então pelo amor fomos criados, pelo amor somos sustentados e ao amor estamos destinados. Porque Deus perpassa tudo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Então, enquanto espíritos imortais, pelo amor fomos criados, ao amor estamos destinados e no processo vamos sendo por ele sustentados na medida também em que vamos nos depurando, vamos nos preparando para acolhê-lo com mais pureza, né, com mais profundidade. Essa é a jornada que o Espiritismo nos explica, todos nós estamos inseridos em direção a Deus, buscando a Deus, entendendo que, sendo ele doação, sendo ele amor, mais próximos dele estaremos, quanto mais refletirmos esses atributos também em nós. E é isso também o que nós vemos na própria natureza. Aliás, é o que Neio Luz vai trabalhar na mensagem. O título é Dá de Ti Mesmo, mas ele enriquece, ele ilustra a sua reflexão recorrendo à natureza. Porque, em verdade,
a natureza, sendo obra do autor magno, do grande autor de tudo, ela reflete naturalmente as características, os atributos desse autor. De modo que estudar a natureza é também estudar as leis divinas. Da mesma maneira que quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos, no nosso caso, as obras espíritas, ou daqueles que terão outras tradições espirituais, quando estudam aí os seus livros sagrados, as suas fontes de referência, nós estamos ali a estudar a lei divina, em seus múltiplos aspectos. Também quando estamos a analisar a natureza, a estudar as leis que a regem, os processos, os mecanismos da natureza, nós também estamos a estudar a lei divina. E é isso que os Espíritos, tantas vezes, vão nos convidar a meditar a respeito. Ney Lúcio, Emmanuel, tantas vezes, vai utilizar em suas mensagens os símbolos da natureza. Também vamos ver, ou recordar aqui, de Leon Denis, numa de suas obras mais belas, O Grande Enigma, em que ele justamente fala de Deus, em uma das partes, principalmente da obra, por meio da natureza. Então ele convida-nos a olhar para as florestas, montanhas, mares, o cosmos, né, os planetas, e a partir de tudo isso ele vai desdobrando uma reflexão sobre o divino, sobre a nossa busca do divino, que é esse grande enigma, que aos poucos nós vamos tateando. Bem mineiramente, como costumo dizer, né? Deus a gente vai comendo pelas beiradas para ir acessando ele, porque nós não conseguimos de todo encará-lo ainda frente a frente, face a face. Somente num estado de pureza que ainda não detemos, poderemos um dia vê-lo e compreendê-lo em sua plenitude. Mas a gente vai mineiramente indo ali pelas beiradas, né? E a natureza é uma dessas maneiras que a gente tem de ir tocando, de experienciando a natureza divina. O próprio Mestre já nos havia falado isso, quando no Evangelho, por exemplo, nos orienta. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Não é simplesmente retórica, não é simplesmente algo poético que Jesus está nos trazendo. Claro que é também poético, profundamente poético, mas é prático também. Porque nesse estado de contemplação, no aprender a olhar para a vida que nos cerca, tão bela em suas múltiplas expressões, nós também estamos aprofundando a nossa relação com Deus. Nós também estamos acessando a sabedoria da vida. Porque a sabedoria da vida está presente aí nesses mecanismos da natureza. Especialmente nesse aspecto que hoje nós destacamos aqui na reflexão, também Ney Lúcio destaca, o aspecto da doação. Porque se olharmos para a natureza nas suas várias faces, nós vamos perceber o quê? Doação. A mais pura doação. Refletindo a própria ordenação daquele que a criou, a natureza. Refletindo o Criador. Então você olha o sol, você olha a fonte, você olha a semente, você olha a árvore, você olha os pássaros, enfim, tudo na natureza é doação a fim de engrandecer a vida. É doação sem esperar retribuição. Porque está aí também a fonte da felicidade, está aí também a fonte, digamos assim, da plenitude sem mescla, sem jaça. Porque muitas vezes ainda sofremos porque a nossa doação está muito condicionada. Está muito atrelada ao esperar de volta, à exigência. Mas a natureza e o próprio Criador nos ensinam que a felicidade real é aquela que é ofertada e que não espera o retorno. Quando o retorno vem, na forma da gratidão, é bênção de acréscimo. É um extra. Mas, na verdade, a alma que descobre com Jesus a verdadeira felicidade é aquela que descobre aquele espírito da fonte, que doa-se por onde passa, sem esperar retribuição. Acolhe até mesmo os calhaus, as pedras que lhe são lançadas no seu seio, mas segue vida fora, campo afora, a cantar. E a espalhar vida, fartura, abundância, por onde passa a caminho do mar.
Essa é a dinâmica que nós precisamos entender enquanto espíritos. Esse espírito da fonte, que simplesmente jorra, ou deixa jorrar. Essa compaixão que nos busca abrir o coração para amar, para que essa fonte então possa jorrar por meio de nós. Não é o que Jesus disse à mulher samaritana? Que na verdade é um símbolo de todos nós? Almas sedentas, no deserto da vida em busca daquilo que nos possa saciar. Enfim, em busca da felicidade. E não conseguimos encontrar a felicidade. Por quê? Como a mulher samaritana, a temos buscado nos poços falsos, ilusórios do mundo, que saciam por um tempo, mas na verdade não chegam a saciar o que há de mais profundo em nós. Então eu busco no poço do prazer, eu busco no poço do poder, eu busco no poço da fama ou do prestígio, e aí aquilo parece me saciar por um tempo essa sede. Mas como Jesus disse, quem bebe dessa água terá sede novamente. Terá sede novamente e cada vez mais sede, porque não é isso que sacia a alma. A alma não tem sede daquilo que ela há de receber, a alma tem sede daquilo que ela possa dar e doar, porque é aí que ela partilha da natureza divina que a preenche, que a completa, porque no fundo nós temos sede de Deus. E ter sede de Deus é ter sede de amar. É ter sede de partilhar da natureza divina, que é doação. Por isso Jesus complementa a sua fala, a sua orientação à mulher samaritana e a todos nós, que somos, simbolicamente, essa mulher samaritana. Ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas ele explica, por quê? Porque a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Olha que bonito. Porque, num primeiro momento, na nossa experiência com o Evangelho, com a mensagem de Jesus, a água que recebemos dele, o amor que sentimos dele, nos sacia, né? Traz aquele alento, traz aquele refrigério. Mas a gente não pode estacionar aí. Porque não basta sentir o amor de Jesus por nós. É preciso permitir que esse amor possa fluir por meio de nós, porque aí está a equação da vida. Aí está o segredo mais fundamental da vida. Não é o amor que recebemos de Jesus. Na verdade, é deixar que esse amor recebido se torne em nós um amor ofertado. Esse é o segredo da vida. Diga, querido. Olha eu aqui fazendo pergunta, atrapalhando o Arthur, mas você sabe que me vem em mente aqui é a beleza da reencarnação. Porque quando você fala dessa busca de Deus, né, Arthur, não atrapalhando a sua abordagem, Claro, sem problema. mas é só para não perder isso, quando você fala dessa busca de Deus, se não tivéssemos a oportunidade de reencarnar, não teríamos o privilégio desse aprendizado, né, diante aí dos desafios, eu não vou chamar de dor, mas que ela é a professora, mas diante desse desafio de encontrar Deus nessa proposta sublime que você está trazendo, né, sair da terra, né, porque a gente vive essa dualidade céu e terra, assim, num sentido mais, né, metafórico, né, céu e terra, assim, mas sair dessa, de onde nós estávamos e ter a oportunidade de caminhar. Me veio aqui a questão da reencarnação. Então, que maravilha é a vida para a gente, né? Nessa oportunidade, dessa busca de Deus. Né? A gente procura numa gaveta, não encontra, procura na outra gaveta, encontra um pedacinho e vai, assim. Mas é só essa pontuação, porque é muito fantástico, né? Essa busca de... Porque eu já estou pensando na sua próxima palestra. Entendeu? Eu já estou pensando no seu próximo estudo, assim, sobre o enigma, o grande enigma, né? Mas, enfim, vamos embora aí que a gente tem muito que aprender contigo aí. Inclusive, né, querida, aproveitando esse gancho, a própria reencarnação em si reflete justamente essa natureza divina de tanto ofertar. Por mais que tantas vezes não tenhamos aproveitado da melhor maneira ou valorizado a encarnação, a misericórdia divina, a graça divina é tamanha que nunca se cansa de nos ofertar mais e mais oportunidades de recomeço. Então, um novo corpo, mesmo quando no pretérito talvez tenhamos descurado do cuidado do corpo anterior ou dos corpos anteriores,
oferece-nos novas oportunidades, mesmo quando no pretérito, em outras vidas, não as tenhamos aproveitado adequadamente, mas é uma fonte que não cessa de jorrar. O amor e a misericórdia de Deus sempre a ofertar aos seus filhos a ocasião do recomeço. Um novo corpo, uma nova família, novas oportunidades, dando-nos ainda a bênção do esquecimento temporário a fim de aliviar os fardos, dar-nos mais liberdade de ação, para que mais tarde, quando mais maduros, possamos lidar melhor com as lembranças do pretérito, com mais clareza. Mas, enfim, a própria reencarnação já é uma expressão da infinita misericórdia de Deus, dessa fonte que nunca cessa de jorrar, que é então que Jesus ilustrava justamente, né, para a mulher samaritana, para todos nós, mostrando-nos onde está o segredo da vida, que é descobrir, na verdade, que o que nos sacia não é tanto o que venhamos a receber ou aquilo que venhamos a esperar, pelo contrário. O que de fato nos sacia é aquilo que possamos movimentar no sentido de enriquecer, de aprimorar a vida. E é isso, então, que Neio Lúcio vai trabalhando no seu texto, né? Trazendo alguns exemplos, porque ele parte daquela indagação que por vezes surge, né? Numa visão estreita que ainda construímos da caridade, que é essa palavrinha tão falada em nosso movimento, às vezes ainda reduzimos simplesmente à questão material. E aqueles, porventura, que não terão tantos recursos assim, talvez se verão assim impossibilitados de auxiliar. Mas é preciso recordar a própria figura do Mestre. Como diz o próprio Evangelho, não tinha ele uma pedra onde reclinar a cabeça. E alguém duvidaria, foi ele aquele que mais enriqueceu o mundo e a vida. Alguém duvidaria disso? Ele que não tinha absolutamente nada, materialmente falando, foi o que mais enriqueceu a vida, porque deu de si mesmo. Mobilizou todas as potências da alma, que são a riqueza da vida, e ofertou em abundância a magnitude que estamos buscando ainda tentar entender, né, ou dimensionar. Ele ofereceu a magnitude daquele amor que nós não conseguimos mensurar em toda a sua grandeza. Isso me faz lembrar um outro texto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, em que ele trata da esmola, é o título, né, esmola. Mas é interessante porque ele amplia a reflexão para a gente sair desse lugar comum, talvez, de pensar só na questão material. É claro que o auxílio material tem a sua razão de ser, é uma das feições, das múltiplas faces da caridade, mas a gente precisa entender isso de uma maneira muito mais ampla. O que é a caridade? Que, em essência, é doação, né? E não material apenas, mas, sobretudo, do que somos. Por isso ele comenta nessa mensagem, Emmanuel, uma fala que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 41, quando Jesus diz assim: dai antes esmola do que tiverdes. E aí o Emmanuel, ao comentar, ele destaca esse ponto, né? Dar daquilo que temos é diferente de dar daquilo que detemos. Porque posses materiais nós detemos por um tempo. Empréstimo, concessão. Mas o que nós temos? O que é nós? É o nosso ser. Então, dar do que temos é a grande meta. Dai antes do que tiverdes, disse Jesus. Não apenas do que detiverdes. Faz parte também contribuir, auxiliar materialmente dentro de nossas possibilidades. Mas estaríamos muito limitados em nossas possibilidades se resumisse a isso. Então a gente vai entendendo que é, na verdade, ofertar de nós as virtudes, os valores que já conseguimos amealhar e partilhar com os outros corações. Essa é a ciência de dar, ou a ciência de dar, né, de amar, perdão, que a gente precisa aprender. Na bonita frase que, inclusive, o Neio Lúcio coloca aqui, né, nessa mensagem que nós estamos utilizando hoje, essa ciência de amar, onde ali resplandece a sabedoria de dar. É essa ciência que nós estamos buscando entender. Nós estamos aqui matriculados nessa escola. A vida na Terra é um curso que estamos a fazer para descobrir
para aprofundarmos, né, para nos graduarmos, digamos assim, nessa ciência de amar, onde resplandece a sabedoria de dar. Porque é, na verdade, essa melhor maneira que temos para avançar enquanto espíritos, vencendo em nós o que é ainda materialidade, a fim de construirmos, de fato, espiritualidade. Me faz recordar o Livro dos Espíritos. Na questão 912, Kardec pergunta qual a melhor maneira, ou a maneira mais prática que nós temos de superar em nós o predomínio ainda da natureza material. Né? Ou seja, qual a melhor maneira que temos de nos espiritualizarmos de fato, de passarmos a viver realmente como espíritos, nos vendo como espíritos e atuando, vivendo como espíritos. E os espíritos respondem apenas assim, praticando a abnegação. Essa é a resposta. A melhor maneira, a melhor escola de espiritualização do ser, praticando a abnegação. É isso. É aprofundar o nosso conhecimento, o nosso entendimento da ciência de amar, onde resplandece a sabedoria de dar. Porque a abnegação é doação, é devotamento. Temos aquela bonita mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, abnegação e devotamento, que constituem, segundo o Espírito Lázaro, a sabedoria da vida. Nessas duas palavras estão contidas, ou está contida, a sabedoria da vida. Devotamento e abnegação. Essa é a escola. E tudo nos fala desse processo. Tudo nos lembra esse caminho. A natureza, inclusive. Por isso, indo aqui propriamente para o texto de Néa Lúcio, ele diz aqui em determinado momento, né? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro, e entretanto espalha perfume no firmamento. As flores, na sua... A gente não se cansa, né, de admirar a multiplicidade, a diversidade de tons, de cores, de nuances, de perfumes que as flores nos ofertam. Nós estamos, aprendemos com a doutrina espírita, num planeta, ou num estágio, ainda muito mais próximo do ponto de partida do que propriamente do ponto de chegada. O nosso planeta, dizem os espíritos, não é dos mais elevados em termos de evolução. E, no entanto, nós ficamos abismados com a beleza que ele nos oferta. Isso nos faz apenas entrever, vislumbrar, meus amigos, minhas amigas, o que nos espera nos patamares superiores da jornada. O que nos espera nas moradas mais adiantadas que um dia teremos a alegria de poder morar. Teremos mérito para poder nos transportar para lá. O que nos espera em termos de beleza? Se aqui, na terra, a natureza já é tão pródiga, o amor de Deus traduzido na natureza já é tão belo, tão vasto e diverso. O que não nos espera nos reinos superiores do Espírito? É o que Paulo dizia na sua carta. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não conseguimos conceber. O que podemos é perceber o que está aí, ao nosso redor. Então as flores, sem ouro, sem riqueza nenhuma, se vestem, como diz Jesus no Evangelho, com uma beleza tal que nem Salomão, em sua glória, maior glória, chegou a se vestir. Porque nenhum ser humano é capaz de criar aquela beleza. Mas nós podemos, aos poucos, enquanto espíritos, ir refletindo a beleza divina que está também em nós, em potencial. E que quanto mais aprendemos essa ciência de amar, mais há de irradiar por meio de nós. Mas segue, né, Lúcio? O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco que em bafejos amigos te visita o quarto pela manhã? O oxigênio cobra-te imposto? As aves cantam gratuitamente. A fonte que te oferece o banho reconfortador
não exige mensalidade. Veja só. Quantas coisas na vida, as mais valiosas e essenciais, não são absolutamente reflexo da graça divina. São gratuitas. Assim também a felicidade, amigos. Enquanto o mundo, às vezes, nos prometa tantas formas ilusórias de felicidade, que nos custam, às vezes, recursos e mais recursos, na verdade, a lei divina nos diz, a felicidade real está muito mais próxima do que possamos imaginar. Talvez por isso Jesus tenha dito que o reino de Deus está próximo. Porque, na verdade, a felicidade, que é o reino de Deus a vibrar em nós, está muito próxima. Porque sempre ao alcance, quem estará impossibilitado de sorrir? Quem estará impossibilitado de estender a mão? Quem estará impossibilitado de dar um conselho amigo, de ofertar um ombro, o ouvido para a escuta, de estender uma prece a um coração aflito? Este é o reino de Deus, a felicidade gratuita e acessível, como tudo é na natureza. Mas às vezes estamos tão absorvidos na dinâmica do mundo, do material, que tem as suas trocas, existe aí o intercâmbio material, o fluxo monetário, mas a essencialidade da vida, ela se dá em termos de gratuidade, de oferta espontânea, de graça divina. Há aqueles que despertam para essa ciência do amor, essa ciência de amar. A natureza nos ensina isso. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e fruto, sem pedir, vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento a bendito repouso no sono, e não fazes retribuição de espécie alguma. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam o venturoso descanso. O amparo deles até durante o sono, dos nossos amigos espirituais. A estrela brilha sem pagamento, o sol não espera salário. Por que não aprenderes com a natureza em torno? Por que não aprendermos com a natureza em torno? Certa feita, meditava sobre isso, né? Me recordei daquela questão do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos perguntam, ou melhor, Kardec pergunta aos Espíritos, já que o Espiritismo vem para inaugurar um novo tempo, né? Para abrir para a humanidade essa realidade, essa era do Espírito, por que os Espíritos não são assim mais ostensivos, né? Nas suas manifestações, nos fenômenos, por que eles não são mais enfáticos, mais patentes? E aí os Espíritos respondem assim a Kardec: desejariais milagres, quando Deus os espalha a mancheias ao redor de vossos passos todos os dias, e no entanto, não os vedes. Deus que quer que cada um chegue até Ele por meio da reflexão, por meio da análise, por meio da percepção própria que vá desenvolvendo, e não simplesmente por meio de uma demonstração quase que impositiva. Deus não violenta as consciências, mas para aqueles que têm olhos de ver, a sua presença está aí, a nos gritar, a nos falar a todos os dias, em cada passo. Nós é quem não temos visto. Por isso faz Neia Lúcia que pergunta, por que não aprendemos com a natureza? Por que estamos assim, de tal modo absorvidos, esperando de tudo e de todos a felicidade que não nos chega, exigindo, aguardando, reclamando, quando a vida e a natureza estão aí a nos convidar e a nos ensinar. Meu filho, vamos amar, vamos servir, vamos nos amoldar a esse espírito que perpassa toda a obra divina, doando, entregando-se. Vamos entender aquilo que, certa feita, os sábios judeus debatiam entre si. Qual é essa fonte da vida, né? Porque eles analisavam um caso interessante. Várias vezes temos citado esse caso em nossas reflexões. Lá na região da Palestina, nós temos o conhecido, famoso Rio Jordão, que nasce mais ao norte, ali nas bordas, nas franjas do Monte Hermon.
e vem descendo, então, em direção ao sul. E nessa sua trajetória, ele passa, digamos, por 2 mares. Na verdade, são quase que lagos, mais conhecidos como mares. O primeiro deles, nós todos conhecemos muito bem. É o Tiberíades, o mar da Galileia. Mas ele segue o seu caminho, descendo, vem passando por aquela região agreste, e mais ao sul, ele deságua, então, no Mar Morto. Só que esses 2 mares, embora alimentados pelo mesmo rio, têm uma diferença muito significativa. O segundo, o Mar Morto, como falamos, o próprio nome já o diz, é morto. Não há vida. Não há vida de nenhuma maneira. No entanto, mais ao norte, nós temos aquele cenário onde Jesus escolheu para ser o canto ou recanto no mundo, de onde haveria de se espraiar, de irradiar a mensagem da Boa Nova, às margens, né, do Mar da Galileia, este que é um mar profundamente rico em vida, em abundância. E então os sábios judaicos ficavam ali a se perguntar por que essa diferença, né? 2 mares alimentados pelo mesmo rio, mas um morto e outro tão repleto de vida. E um deles lá, então, chegou a essa conclusão, percebendo a diferença que há entre eles. Porque o primeiro, o Mar da Galileia, recebe as águas do Jordão, mas não as encerra em si. Deixa que elas sigam o seu caminho pelo deserto, levando vida por onde passa. Por outro lado, o Mar Morto recebe essas águas e as fecha em si mesmo. Está aí a lição da natureza mais uma vez. Todos nós recebemos um rio de bênçãos do mais alto. Um Jordão que flui da fonte, do manancial que é o Criador para todas as criaturas. A diferença é, temos sido como o Mar da Galileia, como o Mar Morto. Temos recebido tanto da vida e permitido que isso possa seguir o seu caminho, que isso se torne em nós um fluxo de amor, de amar, bênçãos para outras vidas, ou nós temos sido como o Mar Morto, recebido tanto, mas ali cerrados em nós mesmos, no nosso egoísmo, no veso ou no hábito infeliz de apenas reclamar, exigir ou lamentar, aguardando que os outros ou que a vida em si seja responsável pela felicidade que, na verdade, cabe a nós construir, manter e sustentar. Essa é uma reflexão que fica para todos nós, de uma paisagem ali, de paisagens no contexto do Evangelho. Que tipo de mar temos sido? O que recebe, porque todos recebemos de Deus e da vida. Por mais difícil seja a vida, analise o quanto tens recebido. Nós aqui estamos. Só o oxigênio, só a beleza da natureza, a luz de um novo dia, a bênção de um novo corpo, a oportunidade de uma nova encarnação, já é muito mais do que poderíamos pagar, já é muito mais do que poderíamos exigir, e, no entanto, recebemos. A questão é, diante do tanto que temos recebido, que tipo de mar temos buscado ser? É isso que nosso querido Ney Lúcio está nos convidando a refletir. Mas aí ele segue ainda a mensagem, né? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? É isso que nós precisamos entender, as múltiplas possibilidades que temos em nós, nas potências do espírito que somos, de ofertar, de doar. O sorriso, a paciência, o ouvido, para escutar, né? O acolhimento, uma oração, o amor, enfim, em suas múltiplas expressões. E aí, ele continua. Ser irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Porque, de fato, é uma ciência. A gente precisa aprender. Envolve também o amar uma sabedoria de vida. Porque para amar, de fato, e descobrir todas as possibilidades de doação que temos enquanto espíritos, a refletir a natureza do grande espírito, que é o Criador, nós precisamos entender que há muitas frentes de atuação. Há muitas nuances no verbo amar. Isso me faz lembrar de uma das parábolas que já citamos aqui, que é uma das mais belas do Evangelho, que é a do bom samaritano.
Porque Jesus ele ali faz uma reflexão sobre o que é de fato a ciência de amar, o que é a caridade em toda a sua abrangência, o que é a melhor maneira de adorarmos ao Criador. Porque ele faz um contraponto entre os personagens da parábola, né? O sacerdote e o levita, a representarem muitas vezes aquela religiosidade formal. O adorar a Deus traduzido apenas no cumprimento de certos rituais, de certos formalismos. Religiosidade essa muitas vezes acompanhada de um orgulho, né? Acompanhada da condenação àqueles que adoram de maneira diferente, porque para o sacerdote, para o levita ali, por exemplo, o bom samaritano era herético. A sua maneira de adorar a Deus não era adequada. Então, Jesus contrapõe esses dois ao bom samaritano, que foi o único que, diante do necessitado, foi movido de íntima compaixão. Como a dizer que ele já estava mais trabalhado nessa ciência de amar, onde resplandece a sabedoria de dar. Porque, certamente, o amor buscou também o coração do sacerdote e do levita, mas encontrou ali portas fechadas. Não encontrou a sensibilidade propícia. Mas naquele que era tido por herético, aquele que muitos julgavam estava inadequado na sua maneira de adorar, ele sim atende. E mais, né? O sacerdote e o levita desciam, né, de Jerusalém para Jericó, então provavelmente saíam dos ofícios no templo, onde ali, por exemplo, dentre outras atividades, derramaram vinho e azeite como ofertas, como libação, lá no altar. Então a sua doação para Deus foi lá, essas ofertas, as libações no altar. E, no entanto, o samaritano faz as mesmas ofertas, mas em outro altar. O altar do coração necessitado. E Jesus deixa a pergunta implícita, então. Quem está dando de fato? Quem ofertou lá dádivas materiais num templo de pedra? Ou quem, na verdade, deu de si mesmo? Porque ele não deu o vinho e o azeite apenas materiais, colocados ali nas feridas do irmão. Ele deu o vinho do amor, o azeite da indulgência para aquele coração necessitado e caído. Jesus faz ainda uma reflexão sobre os mandamentos, porque naquela tradição, né, eram dois os mandamentos primordiais, que inclusive são os dois que Jesus resgata. O primeiro mandamento, está lá em Deuteronômio 6:5, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou de todos os teus muitos. O segundo mandamento, Levítico 19:18, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É inclusive por conta dessa reflexão que Jesus conta a parábola. O doutor da lei pergunta para ele como herdar a vida eterna, e aí eles entram na questão dos mandamentos. E olha que interessante. Jesus constrói a parábola de modo que aquele tido por herético, o samaritano, foi de fato o que cumpriu os dois mandamentos. Enquanto que aqueles tidos por religiosos, aqueles que eram ou se consideravam os legítimos representantes de Deus, não fizeram. Ou pelo menos acharam que fizeram, mas não fizeram, porque restringiam a sua prática àqueles atos exteriores. Porque peguemos o primeiro mandamento, por exemplo, para entendermos o que é essa ciência de amar. O primeiro mandamento nos diz: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus muitos. Lucas, quando vai trazer isso no seu evangelho, ainda acrescenta mais uma coisa: de todo o teu entendimento. Porque para os hebreus, quando coloca de todo o teu coração, já envolve ao mesmo tempo sentimento e inteligência. O coração seria a fonte de ambas as coisas. Mas Lucas, como ele escreve majoritariamente, né, para um público além dos judeus apenas, ele acrescenta, ele faz esse dobramento e coloca também do entendimento, a destacar o aspecto do raciocínio, né, do pensamento. Então, assim, o amor, segundo esse mandamento, ele tem múltiplas dimensões. É uma ciência em que eu preciso trabalhar várias disciplinas. E como é que os sábios entendiam e interpretavam esse mandamento? Para amar de fato, para corresponder a esses dois mandamentos, cuja essência é o amor está em ambos, eu preciso trabalhar todas essas dimensões. Então, amar a Deus de todo o meu coração é o sentimento, a base. Eu preciso colocar o sentimento, eu preciso sensibilizar o coração diante da dor do próximo. Eu preciso ter fibras sensíveis para que essa compaixão divina possa me tocar e me utilizar como instrumento.
mas também é preciso amar de toda a tua alma. Como os sábios entendiam isso? A alma aqui é representar a concretude dos atos. Não é um amor teórico, não é um amor utópico ou abstrato. Amar de toda a tua alma significa trazer isso, ou mobilizar a alma para a ação de fato, para a concretude da vida. Não há uma espiritualidade apartada da realidade aqui, do mundo. Então, eu preciso agir, operar. A alma precisa traduzir esse amor em ação, em operação. E de todos os teus muitos, de todas as tuas posses, dependendo da tradução. Ou seja, mobilizar os recursos materiais que temos no exercício desse amor. Então, mobilizar o corpo, mobilizar um recurso monetário que eu tiver, mobilizar até, né, a profissão que eu tenha, os títulos que eu venha a ter, colocar isso a serviço do próximo, a serviço da sociedade. E quando a gente analisa o bom samaritano, a gente percebe que ele cumpre todas essas dimensões. Porque para ajudar aquele indivíduo, primeiro, ele já trazia o coração trabalhado, coração sensível, foi tocado. Então ele já trabalhou essa primeira dimensão, o sentimento já vibrava ali de fato. Não era um ato puramente exterior, não era só aparência, era sentimento. Porque é o sentimento que confere qualidade à ação. É o sentimento que dá eternidade ao que fazemos, confere valor de fato. Mas ele também usa o raciocínio, né? Porque como falamos, para os hebreus, o coração é tanto fonte do sentimento como do raciocínio. Lucas desdobra ainda na questão do entendimento. Mas é preciso usar também a inteligência para amar. Então ele tem que raciocinar. E como é que eu vou fazer para ajudar ele? Bom, eu vou colocar ele aqui em cima da montaria, daí eu vou levar ele lá para um hotel, aí lá, aquele hoteleiro, ele me conhece, ele vai poder me ajudar, eu preciso seguir viagem, mas eu vou deixar com ele. E aí, então ele fez todo um raciocínio. Ele utilizou a inteligência, o entendimento, o raciocínio para amar. Mas ele também não ficou só na teoria. Não passou ali e só enviou, digamos assim, um pensamento positivo. Não, eu preciso traduzir isso em algo prático. Né? Aquele sentimento, aquela compaixão, ele desce da montaria, corre todos os riscos que correu no contexto em que estava ali para poder ampará-lo, coloca o indivíduo em cima da sua montaria, segue lá para o hotel e tudo mais. E usou todos os muitos que ele tinha, isto é, as suas posses. Ele usa os recursos que tinha, no caso, a sua montaria, as 2 moedas que deu no hoteleiro, digamos assim, aquela autoridade, né, aquele reconhecimento que ele tinha junto ao hoteleiro, que fez fiado para ele, né, digamos assim, não, cuida dele aí, se precisar depois eu volto e eu pago o restante. Ou seja, ele utilizou até disso, né? Então a gente percebe que Jesus constrói a parábola para ilustrar que há uma ciência de amar, que envolve toda a multiplicidade de potências do ser, a inteligência, o sentir, o raciocínio, as posses, tudo a gente vai aprendendo a conjugar na sabedoria de dar. É isso que nós precisamos, aprender à luz do Evangelho. E então ele conclui, né? Aqui, né, Lúcio? Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Porque quanto mais aprofundamos nessa sabedoria em torno da ciência de amar, de dar, mais percebemos, como Jesus ensinou à samaritana, que na verdade não é o que há de vir de retorno que vai nos saciar, mas sim o que há de partir de nós. Né? Essa é a ciência, é a dinâmica do Evangelho, até paradoxal. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, na verdade, encontrá-la. Por isso Paulo diria, ou dizia, de boca cheia, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos compreendido. Eu gastarei e me deixarei gastar, porque são aqueles que se gastam, que se doam, que haverão de encontrar a presença divina em si mesmo. Porque não há nada mais plenificante do que sentirmos instrumentos da força divina, do amor e da doação. Sentirmos instrumentos ou conectados a uma causa, a algum empreendimento nobre que enriqueça a vida. Não há nada que plenifique mais o espírito do que isso. Que seria de nós,
meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância, por temer-nos a rudeza e a maldade. Dá de ti mesmo em toda parte, muito acima do dinheiro. Pairam as tuas mãos, amigas e fraternais. Claro que as mãos aqui, a representar todas as potências do Espírito. A vontade, o pensamento, o sentimento são as mãos também do Espírito, as múltiplas possibilidades que temos para dar de nós mesmos, na verdade, dando o que Deus nos dá, fazendo com que isso chegue ou possa chegar a outros corações. Então, que cada um de nós possa aprofundar as reflexões em torno desse assunto e, sobretudo, em torno dessa frase que, de certo modo, sintetiza toda a nossa reflexão nesta manhã. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. A natureza está aí, ao nosso redor, a nos falar todos os dias, a nos convidar todos os dias para essa grande realidade, esse fluxo divino do amor, do doar-se. Que Deus nos abençoe, portanto, a todos, muita luz e muita paz.